Enfim, gente, chegamos naquele momento, Max Wilson. Eita, essa novela que não Porque, acaba. Assim, essa prova foi complicada para muita gente, como você pode perceber, né? Não só no início, mas até a última volta. Mas, ouso dizer que foi complicada para um piloto desde o primeiro dia da Austrália. Pois é, né, Kalinquinha? Vamos falar de Pérez? Pois é, Nosso Chequito. A gente não gosta tanto de ficar falando muito dele, mas ele nos dá material para isso, né, Kalinka? A gente vai ter que falar de Checo Pérez, por quê? Qual que foi a declaração de Checo Pérez, Kalinquinha, depois da corrida? Conta para nós. Ele falou o seguinte, senhoras e senhores, que se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu na Fórmula 1... Se não tivesse largado de último também. A gente vai falar sobre isso, porque ele, enfim, largou lá do pit lane. Pois enfim. é. Mas é que começou nos treinos, já não estava muito bem, né? Mas ele falou que se não fosse tudo isso, esse circo todo, tudo que aconteceu, ele chegaria para brigar pela primeira posição. A opinião dele não é tão diferente da do pai, que falou esses dias que se ele tivesse ido para uma grande equipe antes, ele tinha ganhado uns 18 títulos mundiais até agora. Mas vamos ver vamos ver se o que o Checo Pérez falou tem muito fundamento, Kalinquinha. O que a gente tem na tela aqui para mostrar para vocês? Os resultados das 3 sessões de treinos livres da Austrália, que é mais ou menos o que aconteceu também nas 2 primeiras etapas desse ano, que é treino livre 1, Max Verstappen na primeira colocação, Checo na terceira, a meio segundo do seu companheiro de equipe, que é mais ou menos a mesma distância que aconteceu tanto no Bahrein quanto no Grande Prêmio de Jeddah. Segundo treino livre, Verstappen na terceira colocação, foi uma sessão um pouco mais conturbada, teve um pouco de chuva, mas Pérez na 7ª colocação, mais uma vez aí, a 6 décimos, quase 6 décimos atrás do seu companheiro de equipe. No terceiro treino livre, onde todo mundo faz aquelas simulações de classificação e tudo mais, Verstappen em primeiro, Pérez em sexto, mais uma vez, a mais ou menos meio segundo do seu companheiro de equipe. Então, a gente não está vendo até as sessões de treinos livres o porquê que o Checo Pérez estava achando que teria uma situação ali de desafiar o Verstappen. Só que isso não era tudo. Fomos para a classificação e aí, pessoal, a gente vai ver o que aconteceu. Por quê? Checo Pérez, quando saiu estava na brita ainda, já culpando a equipe, dizendo que esse tipo de coisa não poderia acontecer de jeito nenhum. Ele estava falando ali como se tivesse acontecido algum problema com o carro. Eu vi uma entrevista de um jornalista dizendo que o pessoal da Red Bull falou que não teve problema nenhum no carro do Checo Pérez. Teve problema? Não teve problema, a gente não estava lá, como a gente gosta de falar, mas a gente tem alguns dados aqui que talvez explique essa escapulida de agora, Checo Pérez. Não tem como negar que muitas coisas foram trocadas do carro do Pérez, inclusive... Ele foi para a roça também, né? Já ela ganha em último, troca no domingo, enfim, a gente vai falar mais pra frente. Mas vamos falar sobre esse momento. Não, eu só tô, porque assim, você tá... Contando o que está acontecendo. Tá bacaiando com o menino. Não, de jeito maneiro, eu tô contando aqui. Vamos ver o que aconteceu na classificação do lado esquerdo aqui no Q1 com o Checo Pérez e na sua melhor volta, na melhor volta do Checo Pérez no TL3, que é o treino livre 3. Muito bem. Tá. A gente vê que as duas imagens, os carros estão praticamente no mesmo ponto do circuito. Do lado esquerdo ali, a classificação de Checo Pérez passou reto, do lado direito, a melhor volta dele. A gente vê que no mesmo ponto do circuito, o Checo Pérez na classificação chegou a 308 por hora, naquele ponto do circuito, já na freada, a gente vê a barrinha do freio ali acesa, e nesse mesmo ponto, no treino livre, a 281 km por hora. Ou seja, são 27 km de diferença de uma volta para outra no mesmo ponto do circuito. Esse tamanho você tá vendo que o veneno tá vindo, né? Você tá vendo que... Tô só aquecendo. Esse tipo de diferença, 27 km, pessoal, é uma diferença extremamente grande. A gente está chegando um pouco mais perto da curva. Nesse momento, no mesmo ponto do circuito de novo, Checo Pérez no Q1, onde ele passou reto, 160 por hora, ali no treino livre, 143, são 17 quilômetros de diferença. Acho chique quem faz conta assim, ó, sem medo de errar ao vivo. Muito grande. Aí a gente tem a próxima imagem, que é o seguinte, as duas imagens, né, no mesmo ponto do circuito, né, quase no mesmo ponto que aquele, da esquerda ele indo reto já, uma a 105 por hora e a outra também a 105 por hora. Poxa, mas por que nessa da esquerda ele está passando reto e na direita ele está fazendo a curva normalmente? Uma coisa muito simples. Veja que na imagem da esquerda, do Q1, a barrinha do freio... Desculpa, você voltou a telinha. Opa, desculpa. Não tem problema. Aqui. A barrinha do freio está 100% acesa, ou seja, ele está a 105 km por hora, só que com muita pressão de freio.
Nesse lado esquerdo aqui está 105 por hora sem colocar o pé no freio. Então você não tem como você travar o pneu se você não está nem freando. Mas ele falou que tinha problema no freio. Não, então, Ele não falou que o problema vinha do pé dele mas ao na apertar verdade, não é que ele tinha um problema no freio. Quando você chega numa curva a quase 30 km mais rápido do que você deveria chegar, o carro não tem como fazer a curva. Mas será que ele estava muito mais rápido e mais rápido do que deveria? Temos uma outra informação aqui muito relevante. Comparando agora a volta do Sérgio Pérez com a do Max Verstappen, também no Q1, o Verstappen foi o mais rápido no Q1. Nesse ponto aqui do circuito, os dois na mesma velocidade, só que vocês reparem que o Verstappen está 2 km mais lento, ou seja, quase a mesma velocidade, porém já está tirando o pé do acelerador. A gente vê a barrinha verde, que é o acelerador do Pérez. Contudo, o Verstappen já ali tirando o pé do acelerador. A gente vai para a próxima imagem. De novo aqui, no mesmo ponto do circuito, Checo Pérez só a 28 km mais rápido que o Max Verstappen, que foi o mais rápido no Q1, do Q2, do Q3, do Q4, do Q18. De tudo. Ou seja, quase 30 km mais rápido no mesmo ponto do circuito. E a próxima imagem que a gente tem aqui, você voltou agora, de novo aqui, um pouco mais próximo da curva, Checo Pérez a 11 km mais rápido que o Max Verstappen, ou seja, uma velocidade muito mais alta que o próprio carro tem condições de fazer uma curva. Então, Kalinka, essas imagens, a gente fala de tanto em quanto do Sérgio Pérez, parece que a gente pega no pé dele. A gente não tá pegando no pé. Não, galera, parece nada. A gente está mostrando fatos que, contra fatos não há argumentos, e em cima desses gráficos, desses fatos aqui, na minha opinião, o carro do Sérgio Pérez não tinha problema nenhum, o Sérgio Pérez simplesmente freou muito mais tarde do que o carro tem condições de frear e, consequentemente, acabou passando reto. Pois é, a gente começou falando sobre a questão do Pérez, né, que ele disse que se não fosse tudo isso, tudo que aconteceu, ele poderia lutar pela primeira posição, poderia ali aquele embate ou aquela dobradinha da Red Bull no pódio. Mas umas 12 bandeiras vermelhas dava. Que horror. Mas sabe o que aconteceu, Maxito? Uma jornalista, depois, acabou o Grande Prêmio, acabou a Austrália, depois de milhões de bandeiras, ela chegou para os três primeiros colocados, na verdade, os três últimos não, os três primeiros colocados, e aí perguntou para eles, né? O Max, inclusive, Verstappen foi muito solícito, e ela perguntou o seguinte: você acha que realmente o Sérgio Pérez, ele traria dificuldade? Ele viria até a primeira posição ali, brigaria? Você sabe que Max Verstappen respondeu, né? Verstappen disse a seguinte coisa: não, o Sérgio Pérez largando da última colocação, ele não vai me ameaçar. E Kalinka, isso demonstra que realmente a situação entre os dois não é das melhores, né? Ah, não era, rapaz.